Opa, rapaziada, passando aqui só pra agradecer que vocês estão curtindo os vídeos e já passar pra também pedir sua inscrição caso você não seja inscrito e deixar seu like, mano. E vamos pra história. A obra se inicia com um bravo guerreiro atropelando impiedosamente as forças inimigas com habilidade incomparável, desfilando elegantemente através do campo de batalha com sua espada. O homem trucidava monstros e demônios que mal tinham reação diante de um poder tão avassalador. Como você se atreve a atacar o porteiro do deus demônio? Questiona um vassalo do inferno ao erguer sua arma contra o invasor e entrar num terrível modo de fúria. Vou arrancar seus membros e jogar para as feras comerem. Completa a criatura. Este demônio apresenta um desafio real para o humano pela primeira vez nessa longa batalha. Irônico, o jovem herói permite que o monstro viva caso ele abra o portão bem quietinho. Sem conseguir fazer o adversário cair na pilha, o herói se esforça para manter seu ponto de equilíbrio no campo de batalha e não se deixa levar pela força brutal que arrasta para trás. Sem mais paciência com o homem, o demônio joga fora sua postura debochada e cai para a trocação a Verinha. Com isso em mente, ele solta uma raquetada bruta no humano e joga a mosca para longe, mas todos nós sabemos que uma mosca de verdade jamais se abateria perante um método tão obsoleto de violência. É preciso ser mais sofisticado para derrotar uma mosca, e nosso herói ilustra isso muito bem ao puxar o frio de mão aéreo e pouca delicadamente em solo diabólico. Feito isso, ele afirma sem medo de ser feliz: você é quem irá morrer. Logo, avançando velozmente após se cercar de uma aura brilhante ao ponto de se destacar na escuridão absoluta daquele inferno, o herói inicia um rodopio frenético que atinge o abdômen trincado da criatura, mas o próprio impacto arremessa o humano de volta sem causar um dano significativo. A partir deste momento dramático, uma espiral de chamas se forma ao lado do jovem até se materializar como uma espécie de esqueleto de um crânio tomado pelo fogo em seu interior. Essa criatura peculiar entende que o inimigo é acima da média, por isso seria bom matá-lo antes que dê algum problema. Do outro lado do campo de batalha, o demônio acha um insulto tão profundo ser desafiado que pretende carregar esse acontecimento até o deus demônio para a situação ficar ainda mais sinistra. Assim como Kiko chora para sua mãe quando a coisa fica feia. Contudo, antes que pudesse continuar seu discurso, o torso do demônio encontrava-se inteiramente atravessado, com a espada do seu inimigo fincada no chão a metros de distância após rasgar sua carne num formato cirurgicamente esférico. Sim, isso mesmo, o guerreiro humano havia arremessado a arma e feito todo esse estrago sem uma grande dificuldade. Seus olhos estavam tomados por uma estranha energia azulada que seguia suas pupilas onde quer que elas fossem. Até que o sujeito resolve abrir a boca para cuspir fatos. Tu fala pra Dedéu. Enquanto isso, ainda que esteja sem a parte considerável dos seus órgãos internos, o demônio se agarra a uma sobrevida, aos trancos e barrancos, e grita que não é possível que isso esteja acontecendo, mas tanto eu quanto você sabemos que a realidade é outra. Crendo ou não na materialidade dos fatos, ela não apenas se apresenta em nossas vidas, ela se impõe, e foi se impondo sobre o poderoso demônio que o dano grotesco causado pela espada leva o corpo da criatura à morte. Após esse feito, o Cranicola dos Mauá pergunta qual será o próximo passo, tendo em vista que o porteiro foi de Olavo, e que certamente o deus demônio não deixará de graça. Sem paciência, o humano responde que já sabe todas de cor e salteado. O esqueleto quer saber se o guerreiro realmente pretende matar o líder absoluto desse inferno e se tornar seu senhor, mas sendo honesto, o jovem não tinha pensado nessa parada de governar o território. De fato, ali parece bem quente e desconfortável. Sendo assim, a caveira fogosa indaga o motivo de enfrentar o deus redemônio. Então o homem responde que faz 80 anos desde que veio para esse inferno e teve que lutar contra muitos monstros e pastores do Universal para sobreviver. Todos eles eram incríveis, complementa o Cranicola. De fato, todos eles tinham suas próprias histórias e motivos para estarem no inferno. E essa questão fez o homem se interrogar o que estaria fazendo nesse inferno. Afinal, por que o deus demônio arrastou ele para cá? Tudo o que ele queria saber era essa resposta. Essa é a pergunta de milhão para esse herói. Ou melhor, anti-herói. Não sabemos mais a essa altura do campeonato. Cranicola pergunta se o cara possui excremento fecal na cabeça ao invés de um cérebro, levando em consideração que seria mais fácil arranjar um meio mais educado de perguntar isso. Na opinião dele, o humano deveria ir até o Lorde das Trevas e implorar por perdão. Porém, o espadachim tem mais resoluta e irrefreável certeza que aquele cidadão encapetado precisa pagar por ter lhe arrastado para esse muquifo calorento onde lhe foi causado um sofrimento inimaginável.
Então, mais decidido que nunca, o guerreiro se coloca à frente do castelo onde seguramente o líder máximo do mal está comendo uvas em seu trono, sendo servido por belas jovens demoníacas criadas. Com sua espada em mãos e suas skills todas ligadas no talo, ele dá o tiro de largada para ele mesma e parte em disparada rumo ao seu objetivo. Contudo, o resultado desse pique foi semelhante ao que seria caso ele fosse um jogador do Flamengo e desse uma arrancada despropositada rumo à meta adversária. É o hospital na certa, não foi diferente no caso do nosso herói, que entra em desespero por estar em um lugar completamente diferente do que ele estava há meros segundos atrás. Após alguns segundos de reflexão, sequelada acerca de seu paradeiro, o jovem nota que está internado no hospital universitário, num sonho sobre sua vida na Terra que não acontecia há uns anos atrás, mais ou menos uns 30. Agora, a dúvida é por que ele está sonhando justo com o hospital, mas como se não fosse o bastante, ao tentar mover seu corpo, ele repara que está absolutamente imóvel, considerando estar num doloroso sonho de estado vegetativo. Ao notar a presença do garoto na cama hospitalar, uma mulher deixa cair sua bandeja com água e Fanta laranja no chão, assustando o pobre rapaz ainda mais. Logo, ela se mostra estupidamente comovida pelo seu garotão ter finalmente acordado. Por outro lado, o menino está mais perdido que pinto no lixo, só querendo meter o pé desse estado grotesco, enquanto a mulher o abraça e chama de garotinho, dando a entender que o menino é seu filho, ou a reencarnação de um candidato a vereador supostamente corrupto no Rio de Janeiro. Seja como for, uma coisa é verdadeira: ele jamais tinha sonhado de uma forma tão nítida e real. Ou será que não é um sonho? Bom, o argumento de que era um sonho ganha mais força quando ele retorna ao castelo do deus demônio, onde outra penca de demônios havia sido mandada para o céu através de justiça em forma de lâmina do guerreiro. Apesar disso, o sentimento que fico é que ele quase morreu. Ao externalizar isso, ele ouve do Cranícola em chamas que o deus demônio realmente pegou ele de jeito. De fato, o herói nem se deu conta do que aconteceu e foi jogado para o cafundel de Judas, por causa de uma artimanha psicológica do capeta, talvez. Bem, não se sabe ao certo, pois a mochila de criança é o pai da mentira. O que é certo é que ele irá pagar com a própria cabeça perante seus atos nefastos, e este homem será o algoz. Entretanto, para surpresa de ambas figuras, uma estranha interface chama a atenção do guerreiro com um questionamento indigesto. Gostaria de retornar à Terra? A resposta era bem simples, sim ou não. Sem entender bulhunfas do que está acontecendo, até porque o guerreiro possui uma lembrancinha remota do que era a Terra, sobretudo pelo fato de fazer 80 anos em que ele veio para o inferno, Cranícola pergunta se a Terra não é o lugar onde o homem vivia antes de ser puxado para cá, enquanto tudo que o homem consegue fazer é refletir que seu maior desejo é vazar desse lugar maldito. Tendo isso em mente, a resposta era óbvia em sua cabeça. Correspondendo às expectativas, ele estende o dedo indicador em direção ao sim. A interface aperta o botão. Nisso, uma luz intensa toma conta do recinto e da visão do garoto, que logo entra em estado onde o vazio era a única lei. Algum tempo depois, o rapaz acorda com o médico tentando se comunicar com ele através de seu nome, Daesung, enquanto o jovem se questiona se está vivendo a realidade. O doutor informa a mãe que o coma do garoto foi muito longo, portanto, será um pouco difícil dele se mover no momento, mas que certamente o pimpolho irá melhorar com o tempo e tratamento e fisioterapia adequados. A senhorita agradece pela assistência do profissional, que elogia a força e determinação da mãe perante esse momento difícil. Daesung, por outro lado, solta um grito arranca-tim escabroso de contrair as pregas. Sem saber o que é real e o que é fantasia, o jovem perde a linha e entra em um estado de insanidade temporária. As crianças em volta perguntam para a mãe se aquele cara virou uma buzina humana e já querem chamar a polícia para jogar o sujeito na cadeia, enquanto o médico tenta controlar o ímpeto do internado. Han Daesung responde com uma baita de uma mordida no doutor que chega e sai sangue. Daesung acusa o profissional de tê-lo jogado uma maldição ou veneno de paralisia, enquanto arregaça a mão do coitado e se questiona se tudo isso em sua volta é um pesadelo horripilante tão real que o gostinho de sangue tá sinistro na boca. Não satisfeito, Han Daesung dá um bico no ar e pergunta aos berros: como eu sobrevivi por todo esse tempo? Na cabeça dele, rigorosamente nada faz sentido. Após lutar bravamente pelos confins do inferno por intensos 80 anos, certamente não seria ali e agora que o guerreiro morreria como se fosse um nada. Após implorar por tanto tempo, enquanto quase morria no chão frio daquele inferno, não será agora que ele vai bater as botas. Pelo menos é isso que Han Daesung garante que não vai acontecer. Ele precisa voltar de onde parou.
Logo, os seguranças do hospital chegam para controlar o doidinho de bairro que deu bizil na maca, enquanto ele grita aos quatro ventos que vai esforçar todos os seus inimigos vivos como uns demônios irrelevantes que eles são. O problema é que o moleque acordou num corpo mais molenga que Maria Mole, depois de 3 horas num carro fechado do Rio de Janeiro. Ao reagir dessa forma, como ele gostaria certamente não é uma opção. De repente, para surpresa do camarada, uma enorme fenda se abre nos céus e carrega consigo sequências de poderosos raios. Observando atentamente aquela manifestação sinistra, Daesung questiona o que diabos um buraco de minhoca estaria fazendo ali. Contudo, apesar das 1000 indignações frenéticas do jovem humano diante da situação peculiar em que se encontra, a verdade nua e crua está jogada perante nossos olhos com uma simples resposta. Han Daesung voltou do inferno. Não satisfeito com a reação da rapaziada do hospital, Daesung se debatia intensamente, ao passo que jurava de morte cada adversário que tentava impor sua vontade, à força contra seu corpo franzino e debilitado que acabou de acordar de um coma. Sem perder mais tempo, o pessoal injeta um calmante de hipopótamo nos córneos do atentado para controlar a situação sem passar do ponto. Agora, a verborragia gritada do camarada, que prometia fazer amor com a mãe de cada um ali presente, agora se reduzia a grunhidos ininteligíveis de um gatinho domesticado às vésperas de cair no sono. Insolentes, pensava Daesung, enquanto seu olhinho virava para trás vagarosamente, embaçando sua visão, até que tudo virasse nada. Na TV, uma reportagem de última hora informa que um buraco se abriu no céu por volta das 9 da manhã, acima de Songpa, em Seul. Segundo as palavras do apresentador do jornal, a equipe de caça responsável pelo bairro foi acionada imediatamente, mas a treta já está formada. De volta ao hospital, Daesung contava os carneirinhos enquanto o mundo acabava, o sonho de morte de qualquer um. Abaixo daqueles trovões e relâmpagos intensos e descontrolados, a equipe de caça averiguava a situação em solo. Após enterrar sua espada no crânio de uma criatura horrenda, um agente informa ao chefe que eles estão na fase final da eliminação. Enquanto demora para limpar essa bagunça junto à equipe de caça. Deve demorar cerca de 1 hora, ao mesmo tempo em que relata as informações para o seu superior. O agente vivencia uma cena de guerra em solo coreano ao lado dos seus companheiros, que disparam com seus fuzis contra monstros que se espalhavam como ratos pelo território. Assim, o chefe pede que seja contatado após o término da missão, porque depois ele cuida do resto. Dito isso, ele desliga o celular e se prepara para mais uma responsabilidade do dia. Enquanto isso, no hospital o noticiário informa que a resposta rápida da equipe de caça fez com que o portal desaparecesse. Viajando na maionese, Daesung absorve lentamente aquelas palavras estranhas e tenta montar um quebra-cabeça na sua mente estragada de tanto levar marretada de um capeta do inferno. Agora, o que não esperávamos é que o próprio chefe da equipe de caça surgiria e daria um oi sumido na lata do nosso jovem anti-herói. Perdido no pagode, Daesung pergunta que vem lá, e o sujeito se ofende pelo rapaz não se lembrar dele. Então, depois de dar um tapa no processador mental, o garoto percebe que é o Chanyo. O sujeito confirma com alegria. O cara quer saber se Daesung tá bem, o que ele diz estar. Então o Chanyo já chega xingando o raparigo na ignorância e contando que ele acordou de um coma de 10 aninhos. De cara emburrada, Daesung recebe essa informação com estranha indiferença. De fato, há 10 anos atrás, um dia antes da formatura do ensino médio, Daesung tinha acabado de sair do colégio com os parceiros, mas acabou dando tela azul repentinamente na frente de todo mundo. Um papelão dos piores. Já que só isso não é o suficiente, o amigão Songamonga ao lado dele possuiu o reflexo de uma lesma e acabou permitindo que o pobre rapaz se estabacasse no chão, tal qual uma banana podre. Desde então, Hai Daesung ficou plantado nessa cama por 10 anos fora da tomada, ou seja, os 80 anos que ele suportou descendo o cacete em demônios no inferno foram equivalente a 10 anos dormindo profundamente sem mover um músculo na terra. Ironicamente, ele acha isso um alívio. Chanyo pergunta que bosta é essa que ele tá falando, mas o rapaz desconversa. O chefe dos caçadores comenta que a mãe do encarnado sofreu igual o torcedor do Vasco durante esses anos, tendo que manter 3 empregos para pagar as contas do hospital, mas agora que o garotão tá on, que seja pra valer. Em relação ao emprego, Daesung não precisa esquentar, porque o chefe tem um trampo maneiro pra ele só esperando pra ser agarrado. Dito isso, Daesung responde um ok, com a cara de alguém que acorda depois de 10 anos de coma e tem que ouvir no primeiro dia sobre arranjar um emprego.
Honestamente, faltou um pouco de empatia por parte do nosso atrabalhado Chanyo. Após esse encontro inusitado, Daesung recebe alta e pode desfilar nas ruas com sua cadeira de rodas e sua visão torta de mundo. A mãe comenta que o dia está lindo e pede opinião do sequelado, mas tudo que ele pensa é que lutou por 80 anos para sobreviver no inferno e agora tem que ficar ouvindo ladainha de milf asiática numa cadeira de rodas sem óleo na corrente. Sim, senhoras e senhores, eis que temos Thomas Shelby na Coreia, querendo saber de todos os cavaleiros da redondeza quem serviu na França. O pior é que o cara se sente na responsabilidade de cuidar da família mesmo sem poder andar, o que fica meio complicado. Tendo isso em vista, Daesung se considera um fardo, um peso, um incômodo, uma mosca pousada na cara da sua mãe, um cachorro que late a madrugada inteira e é odiado pelos vizinhos. Aquele cara que te xinga no FIFA te acusando de você ter sido beneficiado pelo handicap metafórico. Na cabeça do jovem, essa realidade é tão cruel quanto a que ele viveu no inferno. Rapaz, eu diria que o moleque não tem muita sorte, não só nessa vida como nas duas. Daí pra frente é só loucura atrás de loucura. Então a mãe de Daesung fica piradinha da cabeça quando avista dois homens de terno abordando ela e seu filho. Daesung sabe quem são os desgraçados, mas fica quieto. Os dois aproveitam que o rapariga acordou da hibernação pra cobrar o que ele deve, ameaçando botar o pivete pra dormir sem volta, caso ele não pague de uma vez por todas. A mãe do garoto treme de medo diante dos homens e fala com dificuldades que vai pagar no mês que vem. Mas os caras já ouviram a lazarenta falar isso tantas vezes que começaram a se questionar se a bichinha tem alguma palavra a mais no vocabulário. A pegar na mão do homem, ela insiste que está dizendo a verdade, que só precisa de mais 2 módulos para finalizar o curso de como lucrar até 10 mil reais por mês no jogo do tigrinho. Mas o maluco fica pistola por ter sido tocado pela moça e puxa sua mão com força. Daesung observa a cena com raiva, mas nada pode fazer devido à sua condição. O agiota ressalta que em qualquer lugar é preciso pagar no prazo, e não é só porque eles são 2 anjos na terra que vão deixar a caloteira sair impune dessa sem vergonhice. Com lágrimas nos olhos, a mulher pede que os homens não façam isso na frente do filho dela, pois como ela havia dito, vai pagar o que deve no mês que vem. O agiota fica ainda mais bolado pelo fato da moça querer ser poupada diante do filho, e mete um tabefe na cara da coitada sem dó nem piedade. Agora com essa, meu irmão, o Han Daesung tá quase virando o Hulk. Mesmo sem poder levantar, ele chama os caras de malditos desgraçados. Os dois perguntam o que foi que ele disse. Então Daesung não só repete, mas como enfeita o xingo ainda mais, acrescentando que os caras são tão desgraçados que nem se comparam a insetos lambuzados de cocô de cavalo no meio de uma estrada de terra quente e lamacenta no interior de Goiás, debaixo de uma chuva desgraçada igual esses caras desgraçados. Após essa ofensa de 7 minutos de duração, a mãe do caboclo tenta avisar que não é uma boa xingar os agiotas, mas agora já era tarde. O primeiro cara cata o pivete pela camisa e pede pro papagaio abrir a matraca de novo. A mãe implora pro filho pedir desculpas e tenta convencer os agiotas que o moleque não sabe de nada, mas eles não acreditam na história, já que a senhora pegou dinheiro justamente por causa do garoto. Não satisfeito, Daesung pergunta o que o cabação vai fazer em relação a isso. Então o agiota percebe que o cérebro desse aí já virou farinha depois de tanto tempo desacordado. Sem dar tela pro desandante, o sujeito taca ele longe como se fosse uma bola de beisebol. Então o moleque capota o chão vergonhosamente. Segundo o agiota, a melhor forma de lidar com insetos é pisando neles. Por isso mete a sola sem dó no ex-guerreiro do inferno e pede para ele provocar mais. Daesung grunhe de dor, mas resiste ao chute sem fazer feio. Dentro de sua cabeça, ele lamenta profundamente não estar com seu corpo titular em campo. Senão, o filho de rapariga ia ver como é bom pra tosse. A mãe do condenado chora desesperadamente e implora por misericórdia, mas eis que o chutador prossegue o chutamento com chutes extremamente bem chutados. Em meio a isso, Daesung reflete que se estivesse no inferno, esse palhaço já teria virado panqueca de carne. Foi daí, diante de tanta humilhação e sofrimento, que Daesung recebe uma missão de ascensão. Caso recuse, ele não terá acesso à recompensa. Surpreso e levando a bica atrás de bica, Daesung tenta entender o que significa exatamente isso. Apesar da interface estar atrativamente colocada diante dele, com essa proposta misteriosa de redenção, seu corpo fajuto pode ser um tiro no pé anunciado, caso ele aceite o objetivo e não possa fazer absolutamente nada para corresponder às expectativas. Sendo assim, ele fica estático por um momento e pondera sobre a ocasião. Apesar disso, a dúvida acabou não durando muito, pois foi essa janela de missões que ajudou Daesung a sobreviver no inferno por 80
80 anos. Não era interfacezinha qualquer não, rapaz. Então ele aceita a missão e o mundo à sua volta ganha tons acinzentados e as pessoas simplesmente congelam. O garoto olha de um lado para o outro e atesta que foi exatamente isso que aconteceu. A sociedade se tornou uma obra de arte estática, onde o protagonista é o próprio Daesung, que permanece capaz de se mover, como se o tempo tivesse parado. Ligando os pontos, o gênio deduz que isso se deve ao fato dele ter aceitado a missão, o que, convenhamos, não era muito difícil de supor, né? Mas enfim, o nome da missão é Restauração Corporal, cuja dificuldade é fácil, extremamente fácil para você e eu, e todo mundo cantar junto. O objetivo é chegar no local marcado em até 1 hora, sob o efeito da habilidade Corpo de Jade, mais 10%. A recompensa é um elixir de restauração absoluto. Para os coreanos, é uma piada quando alguém é dito como tendo um corpo de Jade, pois é uma ironia para mostrar que a pessoa não é tão saudável assim. Por essa razão, Daesung dá uma leve resmungada, uma levantada à orelha quando lê a parte da recuperação. Aparentemente isso significa que o cara terá seu corpo poderoso e sarado de volta. E o que isso significa? Que ele vai poder sentar a trolha nesses filhotes de cruz credo que estão atazanando a vida dele por causa de uns trocados. À sua frente estava o tal sinal que indicava o objetivo do sujeito, rodopiando lindamente à espera de ser alcançado por algum vingador do inferno desocupado, ainda que todos estejam congelados. O problema é que ele teria que desviar do segundo pilantra que estava segurando a mãe de Daesung. Um desafio que não é dos mais fáceis, levando em conta que nosso camarada nem andar consegue. Mesmo assim, ele se enche de marra e pergunta: eu só tenho que chegar até ali? Rapaz, o maluco é brabo. Exatamente, tudo que Daesung precisa fazer é rastejar até aquele ponto tal qual uma lesma moribunda, depois de fazer um papel de uma bola de futebol no exercício de tiro de meta. Utilizando o corpo de Jade, como se não houvesse amanhã, o garoto arrasta seu corpo pelo chão enquanto pinga litros de suor que esvaem todos os líquidos possíveis do seu corpo. Quem diria? O célebre conquistador do inferno agora se prestando a esse papel humilhante apenas pela graça do poder de andar novamente. Mas não era esculacho o suficiente. Pelo que podemos ver no sistema, o limite para chegar no objetivo é de 1 hora, e só faltam apenas 17 minutos para encerrar a contagem regressiva. Em poucas palavras, o rapaz está há 43 minutos se locomovendo na velocidade negativa. Eu certamente já teria desistido. Mas não estamos falando de mim, um cabaço semi-virgem que chora quando espirra errado. Estamos falando de Han Daesung, o cabra mais macho de toda a Coreia. Colocando a cabeça para funcionar, ele sabe que o sistema não aplica missões impossíveis. Por isso, seria interessante usar o cérebro, o que eu concordo. Analisando friamente as circunstâncias do seu objetivo, ele chega a uma importante conclusão em sua mente, defecada pelas condições, visto que ele esteve por todas as suas experiências. A interface não disse em nenhum momento como ele deveria chegar no local, ele só precisa chegar lá e ponto final. Honestamente, eu não vi nenhum Velotrol dando um sopa nos arredores para ele pegar emprestado. Mas, putz, o maluco não pode andar, né? Foi mal, foi mal. Daí, a questão é que ele pega a cadeira de rodas para cumprir o percurso, o que eu honestamente nem lembrava mais que estava lá. Usando a força que ainda restava no seu corpo podre, Daesung dá o sangue até sentar a bunda novamente no veículo não motorizado. Mas faltam apenas 35 segundos pro negócio ir pro beleléu. Bora, meu fi, dá tempo, não amarela agora, faz teu nome nessa bagaça. 15 segundos, cara. Sebo nas canelas, bota pressão nessa cadeira, entorta a coluna para diminuir a resistência do ar. Faltando 9 segundos, a rodinha do veículo já estava comendo asfalto pela força na qual estava sendo movida. A musiquinha do esporte espetacular podia ser ouvida de fundo nas mentes e coração dos jovens que acreditavam na vitória do nosso herói Daesung. Restam 6 segundos. Jovem, é agora ou nunca, o momento onde os garotos viram homens. Putz, 2 segundos. Irmão, valeu demais, não foi dessa vez. Quem sabe na próxima a gente vai se falando, né? Ih, carai, meu irmão, tu mandou bem demais. Que isso, não esperava por essa. Você é nosso orgulho. Pessoal, eu quero palmas, por favor. Você aí de casa, bata palmas agora. Após chegar no seu objetivo, faltando 1 segundo pra tudo e pro ralo, Daesung pinga feito um condenado de tanto suor. Mas a verdade é que o elixir da restauração absoluta estava devidamente entregue. Essa substância que será responsável por devolver a verdadeiro corpo de Han Daesung pro lugar que ele merece. A responsável por promover uma deliciosa vingança contra uma dupla de agiotas que ousaram cruzar o caminho do motherfucker conquistador do inferno. Chupa, agiotas!
Sem perder mais tempo, Daesung bebe a poção como se fosse um suco de cenoura e beterraba. Logo, ele sente as dores do seu corpo tomando Doril e sua energia sendo canalizada de volta para o seu tanquinho trincado e seus braços de Max Steel, que eram capazes de erguer a lâmina mais temida dos confins do submundo. Quando o mundo volta ao normal, Daesung não estava mais onde esteve quando a realidade foi dobrada. Sim, Daesung estava fora do que enxergamos ser o real. Um outsider, um vingador, um espadachim, um filho amado, apenas ele, o menino Han. O agiota se perguntava para onde foi o pivete, enquanto sua mãe acha o garoto e vai atrás dele por seu sumiço repentino. O capanga tenta entender o que diabos aconteceu, mas a verdade é que Daesung matou o próprio diabo. Enquanto alguns se enchiam de dúvidas, Daesung era a resposta. O outro agiota safado pede pro parceiro deixar esse treta pra lá, porque aquele maluco agora vai ficar grandão. Ele até se teletransportou e os carai. Dito isso, a dupla da pesada se retira inconformada, ao passo que Han olha para os sujeitos com a expressão de que essa parada não morreu ali, nem por um Calcildes. Quando chega a noite, nosso herói infelizmente é jogado de volta pro hospital, porque o maldito Elixir que prometia devolver seu corpo era apenas uma propaganda enganosa. Apesar dos pesares, tudo o que ele queria saber é como aquela janela de missões apareceu, mas porque agora o bagulho não tá funcionando nem a pau. Ele já tentou de tudo, dar um tapa na cabeça pra pegar no tranco, apertar o botão de baixo pra reiniciar, mas nada dava certo. Diante disso, Daesung se entrega ao Bizil e desiste das respostas que gostariam de ter. O garoto precisa ter seu corpo de volta antes que os agiotas voltem, mas parece que o azar havia se instaurado completamente. Dando um fim às suas esperanças, todavia, quando o túnel estava se fechando, uma luz pode ser vista em seu final. Era o sistema com uma breve mensagem: Panteon, aguarda a vinda do seu governante absoluto. Daesung fica encucado, é claro, ainda mais quando é jogado para um local desconhecido onde a gravidade é uma mentira e uma vermelhidão intensa simulava um quadro de sangue. Em meio a isso, o sistema informa que o governante absoluto chegou até o Panteon. A descrição era a seguinte, leia comigo: o conselho reconhece o diário do absoluto. Um avatar formado de acordo com o conteúdo do diário será fornecido. O processo de execução será acelerado. Complete a execução, superando o obstáculo concedido. Boa sorte! Perante os fatos, Daesung conclui que não se trata de um sonho. Tudo o que ele precisa fazer é fazer o que foi dito, e se tem uma coisa que ele é entusiasmado com a segunda parte da história. Dessa vez, o sistema indica que nossa quest, cujo objetivo é cancelar o CPF de um vagabundo, agora o bicho tá pegando. A recompensa é um tal de um chip de memória absoluto, fora que o efeito corpo de Jade subiu para 30%. Daí a criatura que deve ser derrotada simplesmente dropa na frente do herói, que só tem o trabalho de meter-lhe uma mãozada na mão fechada, que devolve o bicho pro submundo durante as próximas 15 reencarnações dali em diante. Passada essa parte, agora é hora da terceira missão, que é correr 10 km em 3 horas para ganhar o tônico nutritivo do absoluto. Sem demora, o maluco embola no pique e conquista o feito. Agora ele precisa fazer 1000 flexões em 2 horas para outro tônico. Fácil demais, bora lá. Daesung esfrega a bingola no chão 1000 vezes sem o menor constrangimento. Daí ele descobre que depois da nossa 9ª missão, a taxa de execução atual ainda estava em 55%. Um verdadeiro absoluto, sendo que a recompensa é sempre esse maldito tônico nutricional. O maluco já tá o chassi de grilo e ainda precisa fazer dieta. Se fosse eu, ligava agora no Procon. A verdade é que o bagulho já tava chato. Ele queria fazer uma besteira, sair da rotina, meter a mão na cara de alguém, que não seja uma bola azul. Após o término dessa reflexão, Daesung é agraciado com o objetivo mais pica até agora: aniquilar os demônios chorão. Sem enrolação. É isso. Mandar o cara de volta pro inferno e fazer ele chorar pra mamãezinha dele. Sendo assim, ele é jogado perante este alvo, e Daesung reconhece que é um inimigo que quase matou ele no inferno. Então, à medida que o monstro se materializava na frente do humano, ele prepara um bote que daria o fim à vida do jovem.